A relação entre educação, cultura e segurança pública é fundamental para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e segura. A educação desempenha um papel crucial na formação de cidadãos conscientes, críticos e engajados, capazes de compreender e respeitar as leis e os direitos dos outros. A cultura, por sua vez, promove a identidade, a inclusão social e a compreensão mútua, reduzindo tensões e conflitos. Quando ambos os pilares são fortalecidos, contribuem para a prevenção da criminalidade, pois indivíduos educados, culturalmente conscientes, têm mais oportunidades e menos propensão ao envolvimento em atividades ilícitas. Além disso, políticas públicas que integram educação e cultura com estratégias de segurança pública tendem a ser mais eficazes, promovendo ambientes seguros e comunidades resilientes. Nesse sentido, dentro do quadro Projetos Culturais, convidei o professor, mestre em Educação, Marcelo de Carvalho, membro do Conselho de Segurança do Distrito Federal, para comentar sobre essa importante relação entre esses três pilares importantes na formação social de um povo. Professor Marcelo de Carvalho, obrigado por atender o nosso convite. Em seu ponto de vista, de que maneira a educação contribui para a formação de cidadãos mais conscientes e engajados, impactando a segurança pública? Boa noite, Orlando. É um prazer a gente poder conversar a respeito desse tema tão interessante que é a segurança pública, educação e cultura, né? São coisas extremamente complexas. Né? Num momento como esse, onde a segurança pública está em todo tipo de discussão. A educação e a segurança pública, hoje, quando você procura participar de alguma forma, né, daquele cidadão educado, não é educado formalmente, não é isso, é educado para participar da gestão pública, né? E às vezes, quando a gente vê uma situação dessa, a gente acha tão inusitado, tão participativo, mas na academia isso já é estudado há tempo na administração pública, onde nas tipologias da administração pública já se estuda isso quando a gente está abordando essas categorias, né? Então, quando se começou a estudar a administração pública, e nós vimos a primeira categoria, a mais básica, né, que é a chamada administração burocrática, né, que na realidade... Essa do Max Weber? É, a administração weberiana, né, na realidade, mas de uma maneira mais coloquial, o pessoal fala administração burocrática, né, que foi a inicial, a primeira tipologia, né. E o que ela tinha assim de bom? Infelizmente, quando a gente fala burocracia, a gente entende a burocracia por aquilo que ela tem de negativo, né? A burocracia em termos de pelo lado mais pejorativo. Pejorativo, né? A burocracia, a coisa engessada, a coisa, infelizmente, a corrupção, isso, aquilo. Mas tem um lado bom também, né? A questão da burocracia, ela se pauta, tecnicamente, pela eficiência daquele modelo, né, do gestor público. Então, o que é eficiência? Ele procura gastar menos, ou procuraria, né, vamos dizer assim, na administração burocrática, gastar menos, cumprir a norma, né, e busca para isso um cientificismo. Então, num determinado momento, isso foi adotado, querendo que dê certo por conta dessas características. Ela não foi implantada por conta para dar errado, ela foi implantada porque se pensava que esses aspectos, né, não cometer erros,
gastar menos, não ter perdas, né? E o cientificismo, isso aí ia dar certo. Num determinado momento, viu-se que não deu, ela estava muito engessada, tal, ela estava burocrática, né? Vamos dizer assim, e a sociedade estava clamando por uma intervenção maior do Estado em atender os seus desejos, atender as suas demandas. Daí mudou-se para uma administração chamada administração social. Bom, quem é que entende de educação? As associações de escola, de educadores, e assim em toda a área da administração pública. Na saúde, quem entende são os médicos, vão procurar os conselhos regionais, por exemplo, aqui em Brasília, na prática, a qual eu tenho mais experiência, mas isso acontece no Brasil inteiro, os conselhos comunitários de segurança, eles estão instituídos no Brasil inteiro. Essa relação, no caso aí, toda essa estrutura aí que vai numa questão meramente burocrática, onde a burocracia, como você falou, é vista mais sob o ponto de vista da disfunção do processo, né, pela população, pelos cidadãos de modo geral, mas que na verdade ela tem uma característica de organização, né, de fazer o que deve ser feito, no sentido de, no momento que ela traz esse cunho político ou mesmo gestionário, como você falou, isso propicia um maior engajamento das comunidades nesse aspecto, tanto de educação, quanto da cultura, quanto também da própria sociedade, no sentido de perceber a questão da segurança? Perfeitamente. Quando a gente fala educação, né, a gente pensa assim, a priori, a educação formal, né, a educação do ensino básico, né, fundamental, ou médio, e a educação superior, né? Agora não é quando a gente fala educação, né, o conhecimento, né, que é a grande massa da educação, é você fomentar conhecimento, né? Não é só do formal, tem o informal também. O conhecimento do cidadão, praticamente 2/3 deles provém de fontes informais. E somente 1/3 das fontes formais. E você vê uma relação, né, nessa questão da educação formal e informal com a cultura? Você acha que, por exemplo, quando se fala em educação informal, a cultura está dentro desse processo, do seu ponto de vista? Pois é, né? Eu acho que a gente tem... eu estava pensando essa questão de cultura hoje, né? Então, existe um entendimento que princípios e valores formam uma determinada cultura. Tá? Você tem princípio, tem valores, e isso daí constitui uma cultura de um segmento, né? Eu até entendo que a cultura, de alguma forma, e vice-versa, né? A cultura, de alguma forma, ela vem reabastecer aqueles princípios e valores, na medida em que aquilo dali é reforçado, tal. Então, além do princípio e valor construir a cultura trata de dar manutenção àquilo dali. Nessa questão da segurança pública e participação, tal, para esse modelo, não que começou no Japão, mas teve um grande engajamento pelo tipo de cultura que tem o japonês, de sempre não tomar decisões individuais, trazer a decisão para o coletivo, fazer ele participar de alguma coisa. Você vê aqui desses parques aqui em Brasília, em São Paulo, você vê os velhinhos japoneses sempre fazendo um exercício físico, Tai Chi Chuan, isso, aquilo, limpando as coisas, tal. Termina um evento, eles vão lá limpar, tal. Então, isso é um aspecto cultural. Então, a cultura, ela interfere sim, né? A cultura não se confunde com a educação, né? Porque ele tem pouca educação, porque ele tem pouca cultura, né? Vamos dizer assim, ou vice-versa. Quando se integra políticas públicas relacionadas à educação, cultura e como uma estratégia de segurança pública, que benefícios práticos isso aí traz para a comunidade, para a percepção do cidadão? Um exemplo. A calçada está quebrada em tal lugar, tem muito mato em tal lugar. Na medida que ele tem um bom retorno daquela demanda, ele vai ter esse retorno e ele vai perceber, né? Não somente ver os dados, mas perceber.
percepção, eu também tenho uma formação em marketing, você também, você sabe que percepção não tem certo, não tem errado, ela tem aquela que vai ao encontro ou de encontro ao que você gostaria como gestor, né? É verdade. Quais são os maiores desafios para se implementar uma política que una educação, cultura e segurança pública de uma maneira eficaz, não somente a do discurso político, por exemplo? Eu vou dar um outro exemplo, antes de responder diretamente, eu vou dar um outro exemplo muito bacana, que é justamente essa questão que você destacou aí da percepção. E nessa percepção, o morador vai falar assim, olha, eu quero fazer mais, eu quero participar mais, não é só a reunião que eu quero ir, eu quero fazer alguma coisa diferenciada aqui. A PM instituiu um programa que chama Rede de Vizinhos Protegidos. Moradores se juntam, tal, fala assim, olha, eu quero implantar a rede de vizinhos protegidos aqui na minha região. Um grupo de vizinhos, juntamente com a Polícia Militar do DF, colocam placas, tanto placas maiores nas vias, quanto nos condomínios, falam assim, área monitorada, emergência ligue 190 ou um número direto de celular do batalhão. Por óbvio, esse bandido, quando ele passa por ali e vê uma placa daquela dali, ele fala, opa, aqui o pessoal está organizado. Aqui o pessoal percebe a questão de segurança. De alguma forma, a PI vai chegar rápido aqui. Né? Então, isso já demonstra esse maior engajamento. Você tocou nesse exemplo aí interessante das plaquinhas, e aí eu lembrei de um processo que envolve educação e cultura e segurança, tudo junto, muito prático, o exemplo, que é a questão do pedestre aqui na cidade de Brasília. Então, isso, quando se lançou a questão de atravessar a faixa, né, do pedestre, houve um processo de educação das pessoas e que pegou, né? Em outras capitais tem uma dificuldade muito grande de pegar. Então, aqui em Brasília é muito comum, né? O cidadão chegou ali, se aproximou da faixa, ele faz o sinalzinho, o carro para, ele atravessa. Hoje mesmo eu estava passeando ali pelo Conic ali, e um casal foi atravessar a avenida, veio um carro, ele parou e o motorista levantou a mão para que os outros pudessem vir parar. Põe dar a seta à esquerda ou liga o pisca-alerta. Então, e um exemplo um exemplo prático mesmo, né, de estratégias políticas que são colocadas em favor de um melhor desenvolvimento. Para encerrar, eu já agradecendo mais uma vez aí a sua participação, sua disponibilidade, que conselhos você daria aí? Você, Marcelo, a gente é amigo já de longa data, trabalhamos juntos, fomos parceiros em várias circunstâncias, na educação inclusive, e com essa sua experiência na área da segurança, que conselho você daria para a população de um modo geral, no sentido de ter a percepção, né, de um país, de uma cidade, de um estado com mais equilíbrio na relação entre esses três pilares: educação, cultura e segurança pública? Eu acredito que cada vez mais, é o que eu falo para os meus alunos, né? Vocês têm que sair, vocês são inteligentes, né? Vocês têm que sair dessa percepção individual e ir para uma percepção coletiva. A que nível de coletivo? O nível que você se dispuser a participar. Seja no nível da sua companheira, do seu companheiro, seja aumentando um pouquinho no nível da sua família, com os filhos, seja no nível do seu condomínio, no nível do seu prédio, no nível do seu quarteirão, da sua quadra aqui em Brasília, da sua cidade e do seu país, né? Então, é pensar como coletivo, como um indutor de coletivo, como um representante legítimo de um coletivo, né? Como dizia Aristóteles, né? Sabedoria do conhecimento, da experiência vivida, da temperança em prol do bem do outro. Esse é o sábio, né? Que Aristóteles fala na Ética Nicômacos, ética para seu filho Nicômacos, né? Todo
Todo mundo tem uma história. Atrás de cada história, uma cultura. Meu nome é Patrícia Macedo e vem comigo agora pro quadro Conexão Cultural Eu, Você e o Mundo. Vem! Eu tô aqui hoje na Feira de Antiguidades da Praça 15, no Rio de Janeiro. É uma feira que é muito popular, é cultura popular brasileira na veia. Aqui eu vou mostrar para vocês como se vai do lixo ao luxo. Querem ver? Vem comigo. Mas antes, vamos voltar no tempo para conhecer um pouquinho sobre a história da Praça 15 de Novembro. Começamos nossa viagem em 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, que fugia das tropas napoleônicas. O Paço Real foi ampliado e reformado para se adequar às necessidades da família real, tornando-se então o Paço Imperial. A presença da corte transformou a praça em um dos centros políticos e administrativos mais importantes da colônia. 1822. Em 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I declarou na varanda do Paço Imperial que permaneceria no Brasil, desafiando as ordens de retornar a Portugal. Esse evento foi crucial para o processo de independência do Brasil, culminando em 7 de setembro de 1822, 1889. Em 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República, pondo fim ao Império do Brasil. A praça, então chamada de Largo do Paço, foi renomeada como Praça 15 de Novembro, em homenagem à data histórica. Como eu disse antes, ela já foi chamada de Largo do Paço, mas também teve outros nomes, como Largo do Terreiro da Polé, Praça do Carmo, Terreiro do Paço e Praça de Dom Pedro II. Curiosidades que talvez você não sabia. Ainda no governo do vice-rei Dom Luís de Vasconcelos, em 1789, foi construído o chafariz do Mestre Valentim, que até hoje é um dos grandes símbolos da praça. Se mexe, cara! E aqui na Praça 15 também temos música popular brasileira. Aqui é um reduto de arte, cultura, gastronomia popular, na veia. Vem comigo para vocês verem. Em seguida eu comprei um carro e parei na contramão. Tudo isso sem contar o tapa que eu levei com a história desse preço. Mas essa música também é interessante. Mandei meu Cadillac pro mecânico outro dia, pois há muito tempo o conserto ele pedia. Como
carango pra correr com o Cadillac, baby. Eu quero consertar teu Cadillac, baby. Com muita paciência o rapaz me ofereceu o carro todo velho. Saí da oficina, A Feira de Antiguidades da Praça 15, localizada no coração do Rio de Janeiro, é um destino imperdível para amantes de história, colecionadores e curiosos em geral. Com uma atmosfera única e uma vasta gama de itens à venda, a feira é um verdadeiro tesouro de peças históricas, onde você pode encontrar desde móveis antigos, porcelanas, pratarias e até objetos de arte e decoração. Cada item conta uma história e proporciona uma viagem no tempo. Com uma grande diversidade de produtos, você pode encontrar desde relíquias raras, como moedas e selos antigos, até vinis, câmeras, brinquedos e livros. Há algo para todos os gostos e interesses, atraindo assim uma comunidade diversa de colecionadores, antiquários e entusiastas. Interagir com essas pessoas pode proporcionar novos conhecimentos, dicas valiosas e até mesmo novas amizades. Além das compras, a Praça 15 e seus arredores oferecem diversas atrações culturais, como museus, centros culturais e monumentos históricos, proporcionando um dia completo de lazer e aprendizado. Visitar a Feira de Antiguidades da Praça 15 é uma experiência rica e envolvente, perfeita para quem aprecia história, cultura e beleza de objetos antigos. Não perca a chance de explorar esse tesouro carioca e descobrir peças únicas que podem se tornar verdadeiras joias em sua coleção. Visitar a feira pode ser um descanso para o corpo, para a mente, para a alma. Parar e apreciar a natureza não tem remédio melhor. Fala, gente! Eduardo Júnior aqui, e no livro em pauta de hoje eu venho trazer Contos Fantásticos do escritor Apolo Souza. O livro foi disponibilizado pelo grupo editorial Guilda, certo? E lançado em 2023. O Apolo também é o idealizador da Guilda, certo? E eu tive o prazer de fazer parte da Guilda como autor. E foram eles que produziram o meu livro Justiceiros de Sangue. E o Apolo, através do Mochilão Literário, que eu já trouxe aqui com a antologia Mafiosas, né? O Apolo, ele fez toda a parte gráfica de revisão, de editoração, diagramação do meu primeiro livro, Duas Faces de Mim, publicado pela Wiclap. Vou ler um pouquinho sobre o autor. Apolo Souza é escritor e desenhista, autor da série Anjos de Metal, de 2014 e 2016, O Vazio que Habita em Mim, de 2017 e Pesadelo, de 2018. Participou das coletâneas Contando Gatos, da editora Fanzine, 2017, Palavra que Silenciei, de 2017 e Para Maiores de 18, da editora Iluminari, de 2018. É criador do projeto Mochilão Literário, da Wiclap, junto com a Soraya Brito e Isaac Cipriano. Apolo Souza também é idealizador e editor-chefe do grupo editorial Guilda, que eu citei antes, né? Que inclusive é o grupo que fez a edição desse livro. Ok? Então hoje eu venho trazer para vocês conhecer o livro. Está disponível na Amazon, está disponível no site da Wiclap, né? Que é onde eles trabalham tanto com as antologias quanto com os livros físicos. E vocês podem encontrar contos fantásticos lá na Wiclap ou na Amazon, ou direto com o autor,
Vou ler a sinopse do livro para vocês conhecerem um pouco da obra dele. Senta que lá vem história. Mas antes, eu te convido a preparar aquela boa e velha xícara de café e procurar um lugar aconchegante para a leitura. Vai lá, a gente te espera. Agora, com sua caneca na mão, nós podemos iniciar essa conversa. Este é apenas um amontoado de histórias escritas ao longo dos anos, que decidi reunir em um livro. É disso que se trata essa coletânea. Estou aqui apenas para te contar histórias. Em cada um desses contos, você vai encontrar histórias envolventes, cheias de magia, mistério, desejos, sonhos, amores e tantas outras coisas, as quais nós buscamos em nossas vidas. Esse livro é um convite a você, leitor. Um convite a tentar, se não der certo, tomar um café, recuperar as forças e tentar novamente. Na dúvida, vamos tomar um bom café para começar? Então, esse livro, ele trata de uma coletânea de contos do Apolo, entendeu? Contos que ele escreveu para as antologias, ó. Esse da Rainha Vermelha, ele escreveu para a antologia Mafiosas. Tem vários outros que ele escreveu para outras antologias, entendeu? Procure-se Papai Noel. E cada capítulo, cada conto vem sinalizado por uma arte que vai de acordo com o tema do conto que está falando naquele capítulo. Então, essa é a indicação de hoje, esse é o livro em pauta de hoje, e aguardo vocês no próximo livro em pauta. Não perca, aquele abraço e até mais! Hoje vamos falar sobre pequenos gestos. Eu sou Edilberto Celi Novo, escritor e diretor da ANE, Associação Nacional de Escritores e Editoras. Os pequenos gestos, muitas vezes, são como estrelas no céu. Podem parecer insignificantes, mas juntos iluminam a escuridão. Um sorriso inesperado, aquele bom dia, dito com genuína alegria, ou um abraço apertado em um momento de necessidade. São momentos quase imperceptíveis que carregam um poder transformador. Na correria do dia a dia, entre compromissos e responsabilidades, é fácil subestimar o impacto que uma simples palavra pode ter. Um obrigado cheio de gratidão, um como você está que demonstra verdadeiro interesse, ou até mesmo um olhar de compreensão. Esses gestos, embora pequenos, têm o poder de tocar profundamente, de curar feridas que muitas vezes nem sabemos que estão lá. E o que dizer dos gestos de bondade silenciosa? Aquele café que você oferece sem esperar nada em troca, ou a mão estendida para ajudar quem precisa. São atos que podem parecer triviais, mas que podem transformar o dia de alguém e, em alguns casos, até mudar uma vida inteira. Esses pequenos gestos criam laços invisíveis que nos conectam uns com os outros, nos lembrando de que somos todos humanos, todos interligados por uma rede de empatia e amor. No fim das contas, esses momentos que fazem a vida valer a pena, que trazem calor ao coração e sentido à existência. Que nunca nos esqueçamos do poder dos pequenos gestos. Eles são a verdadeira essência do amor, da compaixão e da humanidade. São eles que, no final do dia, deixam uma marca indelével na vida que tocamos.
Obrigado e até a próxima semana.